pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Sartori, sou gerente de marketing da Exact Sales e é um prazer estar com vocês aqui no evento Não Pare, Adapte Vendas na Prática. Esse evento foi pensado com muito carinho aqui pela equipe da Exact Sales, que a partir da nossa necessidade aí nesse momento que a gente está vivendo, da necessidade que a gente mapeou no mercado, a gente tem estudado muito, conversado com parceiros, como esses parceiros que a gente está trazendo aqui para esse evento, para entender e gerar insights e pensar, nos adaptarmos e para superar esse momento juntos. E esse é o propósito desse evento, trazer ali conversas das nossas realidades, das nossas experiências, o que a gente está vivendo, para que a gente gere insights e consiga superar esse momento que está sendo difícil para todo mundo, mas que é possível, a gente pode se adaptar e superar isso junto. Então vamos lá, espero que seja um conteúdo bom para vocês, todo o evento seja incrível e que possa aí ajudar vocês a sair dessa. Contem com a gente e vamos lá. Então, para essa mesa redonda, o tema é como transformar redes sociais em receita. E eu trago dois convidados super especiais, que são clientes da Exact Sales, e a gente já fez algumas parcerias juntos, e sempre foi muito bacana. E quem que está aqui, então, é o Evandro Mazuco, da agência Mito, e o Luiz Zion, da Zion Content. E aí eu queria apresentar aí, por favor, Evandro, você pode apresentar e apresentar a agência Mito para a gente, por favor? Primeiro, quero agradecer o convite, parabenizar a Exact por essa iniciativa. As empresas estão precisando bastante, todos nós, donos de empresa, tivemos algum tipo de impacto e a ideia é muito, muito bacana de poder se juntar e trazer conteúdo, estratégias, ideias para que cada um possa ter um resultado melhor no seu negócio. Então, eu me chamo Evandro Mazuco, da agência Mito. A gente fica em Florianópolis e a gente ajuda pequenas e médias empresas a se tornarem uma referência na sua região utilizando o Instagram. Beleza? Então, aí a gente vai compartilhar, junto com o Luiz também, algumas estratégias que você pode aplicar nas redes sociais e no marketing da sua empresa. Legal, Luiz, pode se apresentar aí para a gente também? Boa tarde, gente. Agradeço também o convite. Só confere aqui, sou fã do Evandro, agora conhecendo ele aqui na nossa mesa redonda. Você também. Então, eu sou o Luiz, founder e CEO da Zion Content. Nós somos uma produtora de conteúdo para as redes sociais, ajudando também, principalmente, pequenas e médias empresas. E eu acho que vai ser muito bacana a gente compartilhar a nossa estratégia com vocês, de repente muitas pessoas vão poder colocar em prática também. Legal. É isso aí, vamos lá então. Eu queria começar perguntando como que foi essa adaptação para vocês, né? Então, Evandro, você pode começar contando como que foi na Mito? Assim, esse momento tenso ali começou em março, né? Ali, a primeira vez que a gente veio para home office ali na Exact foi ali pelo dia 15 de março, primeiro dia de home office. Todo mundo apavorado o que vai acontecer, a gente não sabia nem o que ia acontecer internamente, nem externamente, e todas as decisões tinham que ser tomadas de uma forma muito rápida. A gente já tinha, tendo um background tecnológico, a gente conseguiu ter agilidade nas decisões, mas também não foi muito fácil, e esse período de adaptação também, de trabalho home office também, foi como que a gente vai lidar com a equipe, né? A gente tem mais de 300 pessoas na empresa, como que a gente vai liderar essa galera, como que a gente vai fazer as coisas acontecerem, como que vão ser as reuniões. Então foi um momento assim de tenso, mas aconteceu. Depois a gente conta um pouco como que foi lá na Mito. Eu ganhei uns cabelinhos brancos a mais. Sim, também quando aconteceu ali, acho que foi, também vi, no dia que a Exact entrou, vocês entraram em home office, no dia seguinte a gente entrou também. Então, mesma coisa, todo mundo foi pego de surpresa, a gente tomou as decisões rápidas, a gente juntou os gerentes, etc., auxiliou, montou um plano de ação e foi todo mundo para home office. A gente também estava com 50 pessoas na equipe, então, como o nosso trabalho, a maioria dos clientes já são atendidos remotamente, foi relativamente tranquilo. Foram alguns poucos que deu um pouco de desafio, pela característica do nosso negócio, né? Mas eu sei que vários outros negócios que atendem o consumidor final, que estão com a porta aberta na rua, ou estariam, né? Depois, quando veio o lockdown mesmo, passaram um pouquinho mais de trabalho. Mas sim, a gente usa algumas ferramentas de chat interno, então a gente criou algumas rotinas
tanto para facilitar a gestão, a gente teve que ter um contato mais próximo, um pouco mais de reuniões, um pouco mais estruturado, e também se forçar a conversar mais para poder manter a relação, porque agora já começa nos chats a galera dizer que está com saudade da fila da ponte em Florianópolis. Então, a gente acabou criando umas rotinas para manter o relacionamento também, né? Porque cada um acaba ficando um pouco sozinho, cada um no seu canto. Foi mais ou menos isso. Que tipo de rotina? Consegue dar um exemplo de uma rotina? Por exemplo, aqui na Exact a gente tem uma reunião que a gente chamou de reunião de check-in e reunião de check-out. Então, todo dia às 8, que é o horário que a gente começa a trabalhar, a gente faz uma reunião de check-in, reúne a equipe através de uma ferramenta de chat, e aí a gente conversa com a equipe e falando mais sobre o marketing, a gente conversa sobre os projetos que a gente tem para tocar, mas não só isso também, o como que a gente está, né? Aquela coisa daquela troca que muitas vezes a gente perde, né? Principalmente as pessoas que moram sozinha, enfim, e a perda também de relacionamento. Então a gente faz essa reunião de check-in, tanto para falar do dia, quanto para trocar ideias também. E a reunião de check-out também, como que foi os dias e tal. Então esses são pontos de contato que a gente implementou como padrões e que tem funcionado legal. Você consegue citar um exemplo ali de vocês também? Sim, a gente fez reunião geral, né, com todo mundo, bater papinho no Zoom, trazer as informações, qual que é a nossa visão, a nossa postura. Então, a gente tomou cuidado de ter uma comunicação direta com todo mundo. E aí, cada equipe tem feito essas rotinas parecidas também. Cada equipe, nós tem equipes que são multidisciplinares, como o nosso time de marketing, e equipes que são focadas em uma atividade específica, como produção de conteúdos, anúncios e tal. Então, cada um deles acabou criando rotina assim. O que eles mais estão fazendo é juntando mais a galera, né? Fazendo mais reuniões juntos. Então, principalmente com câmera, a gente prioriza poder conversar com câmera para que a gente possa se ver. Mas o tradicional bom dia no chat, esse tipo de coisa que a gente se forçou mais a estar mais próximo nesse sentido, né? Agora, eu falo uma coisa, às vezes a gente fazer muita reunião dá a ideia de que a gente dispersa um pouco, né? As reuniões acabam, ao invés de a gente estar produzindo, a gente está fazendo reuniões, que é muito importante fazer o planejamento, mas acho que tem uma linha tênue ali de você se passar na reunião e não executar o quanto a equipe precisaria, você, enfim. Tem um segredo ali para, agora que a gente teve que aumentar o volume de reuniões, e que é necessário de fato, algum segredo para as reuniões serem mais produtivas? Então, assim, uma coisa que eu percebi bem interessante durante esse momento, o Luiz pode falar também, que várias coisas que todo mundo já deveria ter feito anteriormente, agora a gente se força a implementar. Então, por exemplo, agora sim ou sim a gente precisa ter uma melhor gestão das reuniões. Então, o que já era para ter sido feito antes, de ter pauta de reunião, horário para iniciar, horário para acabar, ter ata, ter clareza do que vai ser, qual que é o objetivo daquela reunião. Então, isso que já era obrigatório antes, agora se tornou indispensável, imprescindível, né? Para a gente não perder tanto tempo nas reuniões. Mas uma coisa que eu percebo também é que o online, ele acaba focando mais a gente, porque corta vamos pegar o cafezinho, minha cadeira, puxa a cadeira para a sala de reunião, encontro o colega. Então, acaba que as reuniões, a gente percebeu que se tornaram um pouco mais focadas. Ou seja, a gente liga, entra, conversa, não tem muita distração entre fazer reunião de fato, né? Interessante. Acho que é um ponto positivo esse que você levantou, do que a gente se obrigou a fazer coisas que a gente deixava para trás. Então, momentos como esse, às vezes, faz tirar a gente do comodismo e acabar evoluindo também, né? Então, é um ponto interessante aí. Ô, Luiz, quer contar um pouco ali como foi essa adaptação para vocês, assim, logo de cara, como que vocês fizeram aí essa transição para home office e como que foi lidar com esse momento? Perfeito. Como o Evandro falou, né, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Então, acho que, se eu não me engano, na mesma data que vocês entraram em home office, nós aqui na Zion não fomos diferente, né? Uma equipe hoje, nós somos 20, 25 aqui dentro da empresa e mais ou menos 100 freelancers que já, obviamente, trabalhavam remotamente. E
A adaptação no que tange ao time, eu achei até que foi, de certa maneira, rápida. Foi que nem o Evandro falou, são menos interrupções, menos distrações, as reuniões são mais focadas. Em determinados setores, a gente notou uma produtividade até melhor, né? E que isso, para mim, foi bem surpreendente. Eu olhei, poxa, mas é um setor que eu nunca imaginava que, sendo home office, teria uma produtividade ainda maior, né? E, sim, a gente utiliza o Slack ali para dar o nosso oi matinal ali também para... eu também tenho, a gente está fazendo reuniões mais isoladas, né? Ou seja, mais setorizadas, menos reuniões com um time muito grande, né? Para a gente conseguir realmente ser mais objetivo, mais focado. E acho que, como qualquer mudança, na primeira, segunda semana, ela exige aquela adaptação, né? Alguns bloqueios, algumas restrições que a gente tem, que aos poucos vão se tornando um hábito, né? E aproveitando para falar de hábito, né? Para quem leu O Poder do Hábito, a questão da deixa, rotina e recompensa. Nesse caso, a nossa deixa foi toda mudada, né? Ou seja, os hábitos estão sendo mudados como um todo. Nós estamos dentro de casa, ou seja, hábitos de consumo dentro de casa certamente vão crescer. E todas as nossas rotinas externas, por hora, estão podadas, né? Então, o mercado tem uma transformação e, até pelo nome do evento, né, Não Pare, Adapte, eu acho que faz total sentido a gente estar conversando sobre isso, porque quem for mais rápido na adaptação, conseguir enxergar um mercado que, de fato, faça fit com o seu produto, certamente vai sair na frente aí quando isso acabar, né? Exatamente. Vou até citar aqui Darwin. Ele dizia que quem sobrevive não são os mais fortes, são os que melhor se adaptam. Então, em momentos como esse, assim, né, em momentos em que o ambiente externo está conturbado. Então, é um momento de se adaptar mesmo. Em relação agora à estratégia de produto mesmo, assim, que a gente falou ali, estratégia de trabalho, né? Agora, em relação à estratégia de produto da empresa, como que foi essa mudança? Como que foi a adaptação de vocês? Houve adaptação de produto? Houve adaptação de abordagem? Vou trazer mais um exemplo aqui da Exact. Eu acho que é legal a gente exemplificar ali para o pessoal entender e tangibilizar o que a gente está falando. Então, a gente ali no marketing, a gente tem todo um plano editorial, um planejamento editorial que a gente faz, um planejamento mais macro no início do ano, e a cada trimestre a gente faz um planejamento mais tático. E então, o planejamento feito ali daquele trimestre, vamos mudar tudo, deixa tudo em stand-by, a gente teve que sentar e mudar tudo. Então, parece até que a gente está trabalhando mais do que antes, porque as coisas têm que ser feitas... trocar a roda do carro com ele andando, né? Basicamente, o que a gente fala. Então, é isso que a gente tem feito. Como foi para vocês essa questão também de planejamento e abordagem aí? Então, uma das coisas que a gente mais mudou quase que imediato no nosso marketing, quando começou a ter o lockdown, principalmente, eu percebi que o empresário, vários deles estavam paralisados, literalmente em choque com o que está acontecendo e com medo do desconhecido, e isso gerou uma paralisia geral. Vários que a gente começou a conversar, tanto clientes quanto prospectos, começaram dizendo, eu vou dar uma esperada para ver como o cenário vai se desenhar para eu tomar uma ação. E isso, para mim, é extremamente perigoso. Mais perigoso do que qualquer outra coisa que possa acontecer. Porque o estar parado, para mim, não significa que você vai manter a sua posição. Muito pelo contrário. A cada dia que passa, se a gente não toma algum tipo de ação, só vai prejudicando o nosso negócio e quando passa, às vezes o desastre está completo. Então, uma das coisas que a gente começou a comunicar muito foi em questão de encorajar o empresário a entrar em ação, a sair dessa paralisia. Foi uma principal mudança que a gente fez na chave do nosso marketing, para que ele não pare. Assim como a Exact brilhantemente, eu vi já de cara, já veio com esse tipo de evento que eu achei sensacional, para não parar, se adaptar, na mesma postura. Para mim, quem sabe o principal ativo que o empreendedor vai ter nesse momento é a sua própria confiança. E se o empreendedor perde a confiança, para mim, desanda a maionese como um todo. E uma das maneiras do empreendedor proteger a confiança dele é estando próximo de outros empreendedores que estão tendo uma atitude positiva e entrando em ação.
Então, foi uma das coisas que a gente buscou muito fazer, aproximar tanto os clientes, aproximar a comunidade que segue a gente no Instagram, nas redes sociais, para um ajudar o outro, meio que criar uma rede de contenção para que possa entrar em ação e não parar. Então, foi uma das coisas que a gente adaptou bastante no nosso marketing. E o que eu ia dizer também foi de fazer adaptações de produto, né? Mas aí a gente entra nesse tópico daqui a pouco. Tá. Então, você acha que ter essa troca com os outros empresários fortalece? Você acha que é importante ali entender também não só o que eles estão fazendo, mas entender que tá todo mundo na mesma situação, né? Então, vamos se unir, porque se todo mundo entregar, se jogar ali, não vai funcionar. Cara, vamos ser bem honestos, né? Eu falei com um monte de gente que chegou a falar assim para mim: eu estou trabalhando com uma tela, empresário me falou assim, do trabalho, e a outra tela, estou ligado nas notícias. Eu falei, pô, assim, vontade de falar um palavrão. Porque, cara, assim, isso faz com que você fique cada vez mais assustado, e com medo, você paralisa, não entra em ação. Tem um monte de gente que me falou, cara, eu não estou conseguindo pensar em nada. Não consigo pensar, não consigo fazer nada, e assim por diante. Então, o empreendedor por si só, a gente já tende a ser um bicho bem solitário. Cada um no seu mundo, quem principalmente não participa de entidades associativistas e assim por diante. Então, nesse momento, se você fica escutando a mídia, fica escutando gente que está tendo mau resultado, fica só olhando para o copo meio vazio, é um passinho para entrar na depressão e não fazer absolutamente nada. Então, nesse momento, para mim, é praticamente vital estar próximos, ouvir de quem está buscando fazer alguma coisa diferente. Então, aquilo que eu falei ali antes, ficar parado não significa que você vai manter a posição. Muito pelo contrário. Cada dia que passa, o buraco fica maior. Então, entrar em ação. E uma coisa que você falou ali também, que a gente vai abordar mais isso, que a gente percebeu que em muitos setores a gente está precisando fazer o dobro do esforço para ter o resultado que a gente tinha antes. E tá tudo beleza. A gente vai ter que imprimir energia durante esse período para não deixar a peteca cair, né? Isso aí. E eu acho que muito é o que você falou, o que me vem nisso também, que você falou que me veio na cabeça, é foco. Então o cara, ele falou, ele tá com a TV ligada ali nas notícias e trabalhando, ele tá sem foco, né? Então ele não vai conseguir realmente focar para sair dessa. Eu acho que esse é um ponto. E Luiz, como que vocês se adaptaram aí em relação à abordagem, produto, nesse sentido? Bem, a gente teve uma mudança de produto, sim. Na verdade, não tanto do produto, e sim do nosso público-alvo, do nosso próprio ICP. Né? A gente buscar, hoje, nossa prospecção, ela era para restaurantes, né? Não na teoria delivery. Então, a gente acreditou que, obviamente, empresas que estavam rodando, como a gente vem para o Brasil inteiro, tinha um mercado ainda bastante interessante que está rodando, que eram os restaurantes delivery, né? Então, eu foquei toda a minha pré-venda para esse nicho, né? A gente mudou o filtro, enfim, fizemos adaptações necessárias, redesenhamos algumas personas para a gente literalmente conseguir redesenhar até a nossa estratégia de marketing de conteúdo, que também sofreu alterações, né? Uma vez que a gente também falou um pouco do coronavírus, trouxemos conteúdos em como agir em época de crise, que é o que a gente está fazendo agora, é o que a Exact está trazendo com esse evento, né? A ideia de não parar, porque eu acho que eu tenho um mindset parecido com o do Evandro nessa linha. Parar é a pior situação para o momento, né? E ficar sendo bombardeado de notícias ruins não vai te ajudar em nada, né? Então, eu acho que a ótica do copo meio cheio, meio vazio ali foi excelente analogia, porque nós, como empreendedores, temos que ser frio nessa hora, né? A gente tem que analisar com cautela para conseguir redesenhar o que for necessário, a gente agir onde temos desviação, sabemos neutralizar onde a gente não consegue agir e minimizar, né, onde os riscos são maiores. Então, eu acredito que é um momento de a gente olhar muito para dentro, né, muito para dentro da nossa própria empresa, conseguir enxergar o que a gente consegue adaptar e não parar em hipótese alguma, né, seguir em frente, porque o jogo tem que continuar
E até estava vendo antes uma publicação do Gary Vee, ele falou muito disso, né? Cara, a gente com saúde, a gente se reinventa, não tem, o mercado não vai parar de existir, as coisas vão acontecer. É claro que nós vamos sofrer sanções, a crise vai deixar rastros sem precedentes, mas não é o fim do mundo, e acho que a gente traçar uma estratégia e buscar fazer a máquina rodar, mesmo num cenário desfavorável, é o que difere o bom empreendedor, né? Lembrando que o mar calmo nunca faz bom marinheiro. Então agora é hora de literalmente ajustar as velas, puxa para um lado, puxa para o outro, mas assim, continua navegando. Então, é isso aí. Perfeita essa analogia. A gente usou bastante ela também, essa do mar calmo. E... Não precisava estar o maremoto quase também, né? Mas... tsunami, mas tudo bem. E agora, como a gente fazer para fazer esse replanejamento? Que tipo de estratégias ou táticas usarem? Então, um exemplo que a gente está fazendo, a gente entende que tem alguns segmentos que foram mais afetados, outros menos afetados e outros até favorecidos. E quando a gente está falando de vendas, a gente conseguiu direcionar, por exemplo, as nossas prospecções ativas para esses segmentos que a gente sabe que estão mais favorecidos ou que não foram tão impactados. Então, por exemplo, essa é uma das formas de parar, sentar e analisar. Né? Tu fala, não, a gente tem que ter sangue frio, parar, sentar e analisar. Tá? O quê? Como? Como fazer isso? Que tipo de análise fazer? Conseguem citar para a gente? Claro, como eu falei ali antes, em relação ao hábito, olha, se você parar para pensar, legal, estamos dentro de casa, o que a gente faz dentro de casa? A gente come, a gente pede remédio, a gente vai ao banheiro, a gente janta, a gente vai ao quarto, a gente conversa, a gente faz live. Então, todos os hábitos estão sendo reconstruídos, né? A grande maioria dos nossos hábitos que tínhamos antes estão sendo reconstruídos. Essa situação que você falou, a gente foi exatamente aqui na Zaga. A primeira coisa que a gente fez foi, dentro de casa, o que as pessoas vão fazer? Cara, restaurante delivery, com certeza vai. Então, a gente atende esse nicho? Atende. Então, vamos pivotar toda a nossa prospecção ativa para esse determinado nicho. Não só esse, farmácias, delivery também está rodando bastante. Clínica médica, que a gente também atende, também está funcionando. Então, assim... enxergar o que a economia ela reduziu-se praticamente a zero, mas ela não chegou a zero. Né? Então, esses indicadores eles mostram que determinados nichos estão sobrevivendo, outros até tirando vantagem, como você mesmo falou. Então, se a gente está falando do que tange a vendas, por que não agir aonde o negócio está rodando? Né? É claro que outras ações estão feitas para clientes que já estão na base, né? Mas daí nós não estamos falando de venda. Agora, no cenário daqui para frente, a gente tem que focar aonde os negócios estão prosperando, até para que eles tenham dinheiro para pagar, que a gente consiga entregar resultado, que eles consigam, enfim, fazer a máquina toda rodar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, você falou sobre a pirâmide de Maslow, você tinha comentado ali no nosso alinhamento. Sim. Traz esse conceito aí para a gente que eu achei interessante. Então, assim, como o Luiz falou, os hábitos das pessoas estão reconstruídos nesse momento. E eu arrisco a dizer que eles não serão os mesmos depois que isso tudo passar. Eu não acredito que é uma onda e que depois volta a ser como era antes. Sempre quando tem uma crise, um impacto, é como muda o cenário. Ele não volta mais a ser como era antes. As pessoas não são mais as mesmas. A gente mudou como sociedade como um todo. Então, os hábitos não voltarão mais a ser iguais. Inclusive, até antes de falar da pirâmide de Maslow, eu vi um monte de gente que nunca tinha comprado nada pela internet que começou a comprar. Então, assim, são coisas que mudaram. Essa pessoa que começou a comprar pela internet, ela rompeu uma barreira, um medo que ela tinha, realmente são pessoas de mais idade, e que ela vai continuar comprando pela internet que ela não comprava antes. Então, talvez a cortina, estou olhando aqui em casa, que antes ela tinha medo de comprar pela internet, agora ela se arriscou a comprar, talvez ela nunca mais volte a ir numa loja comprar uma cortina. Certo? Então, assim, tem várias coisas que estão mudando. Então, uma das coisas que a gente percebeu com os clientes, os mentorados como um todo, fala da pirâmide de necessidade de Maslow, né? Ele fala da base da pirâmide de segurança, fisiologia, depois da parte de relacionamento, autoestima e, por último, de autorrealização. Então, nós percebemos que, durante esse período, os produtos e serviços que eram voltados para o topo da pirâmide, como beleza, emagrecimento, coisas relacionadas à autorrealização também,
eles perderam prioridade. Ou seja, as pessoas como um todo estão mais preocupadas, em resumo, em sobreviver do que em qualquer outra coisa. Então, os produtos que foram, vários a gente adaptou os produtos e a comunicação mais para coisas voltadas para a base, para a segurança e para questões fisiológicas. Até o exemplo que a gente estava conversando antes, uma cliente nossa que ela vendia pacotes de marmita fitness com foco em emagrecimento. E uma adaptação que ela fez rápido foi criar pacote de marmitas para aumento de imunidade. Então, assim, as pessoas estão mais preocupadas, como eu expliquei, em sobreviver do que em emagrecer. E isso fez com que ela mantivesse faturamento e cresceu até um pouquinho durante esse período. Então, assim, entendendo esse contexto, como o cliente está mais em casa, ele está preocupado com outras coisas, uma coisa para você ter em mente é que o dinheiro vai acabar trocando de mãos, né? E importante que a gente adapte para que seja para as nossas mãos. A gente tenha produto e uma comunicação para isso, né? Legal. O Luiz também trouxe um exemplo de uma adaptação de produto ali interessante, que também vai um pouco ali em relação à autorrealização, ao invés de autorrealização, sobrevivência. Ficando nesse momento. Exato. O que eu trouxe ali antes foi em relação ao ateliê do Rio de Janeiro, que antes fazia vestidos de festas, e obviamente com esse mercado completamente lesado, né, pelo lockdown, e elas tiveram que se reinventar, ou seja, elas tinham lá a matéria-prima, né, os tecidos, no caso, e resolveram, através até teve a instrução do governo que agora teríamos que usar máscaras, né, e inclusive passaram como desenvolvê-las para ter, de certo modo, segurança, e essas costureiras começaram a fazer máscaras e elas praticamente dobraram o faturamento no mês subsequente. Então, assim, isso é um absurdo, ou seja, né, você tinha um produto que realmente não tem como comercializar agora, eu tenho como produzir um outro produto que tem um mercado gigante, que é máscara, todo mundo querendo agora, que eu vou usar só um pedacinho de pano e vou poder personalizar, enfim, fazer de uma maneira diferente. E, de certa maneira, ela conseguiu abraçar um mercado completamente diferente, indo de encontro com o que o Evandro trouxe em relação a Maslow, né? Tipo, todo mundo querendo sobreviver, eu não quero vestido, eu quero máscara, né? Então, então na crise, tem aquela frase que ela é pesada, né? Que é enquanto uns choram, outros vendem lenço, mas eu acho que a pergunta que o empreendedor deve fazer é qual é o seu lenço, né? A gente começar a entender o que beleza, mas qual é o seu lenço? Qual é o produto? Como eu preciso pivotar? Eu preciso criar uma nova oportunidade? Eu acho que essas perguntas são absolutamente pertinentes para o momento, entende? Legal. Tem algum... É isso aí, eu acho que adaptar produto também, né, nesse sentido. Então, parar e pensar quais... Porque quando a gente fala tanto das prospecções, né, quando a gente vai vender nossa solução, né, ou até mesmo formular o nosso produto, reformular, a gente tem que pensar qual é a necessidade do consumidor, né? Então, sempre com a mente na necessidade do consumidor e não no produto que eu quero fazer. Meu sonho é fazer esse produto. Então você não vai vender. Qual é a necessidade, né, do consumidor? E eu acho que é nessa linha também. Eu vejo que tem alguns segmentos que falam, não, mas para mim não tem jeito. Eu trabalho com um evento, por exemplo, a gente tem eu vi uma empresa que faz aplicativos para eventos presenciais. E aí a gente conversou, eles conversaram com o Theo, e eu tava, mas não dá para esse evento também servir para prestar serviço para evento online? Ah, não dá. Por quê? Por causa disso. Aí eu falo, não, mas dá, se você fizer assim, assim, assado. Ele, não, é verdade. Não, mas não, é verdade. No fim, ele fez pequenos ajustes na solução dele e o aplicativo vai servir para eventos online também. Então, às vezes, se você parar e pensar em quais ajustes que eu posso fazer, mas o porquê que não conseguiria atender de forma online, ou enfim, então talvez a gente consiga reformular também de algumas formas. Assim, então, primeira coisa é parar e dar uma respirada, né? Porque a nossa reação básica vai ser a negação e dizer que não dá, não tem como, não vai e assim por diante. Uma coisa bem legal de fazer, que eu estava comentando ali antes, é de verdade estar próximo de outros empreendedores que estão buscando soluções e pedir um feedback externo, fazer uma rodada de bate-papo, junta 3, 4, faz um call para pedir um apoio, o que você enxerga que eu não estou enxergando, porque às vezes, como você falou, Bruna, do Theo olhar de fora e dar um feedback,
quem está de fora não tem um vínculo emocional com a solução e não está se sentindo afetado. É muito mais fácil dar pitaco no negócio dos outros do que olhar no nosso negócio, que a gente tem um apelo emocional muito forte e tem medo de se ferrar valendo, né? Então, quando alguém de fora dá um feedback ou dá uma sugestão, propõe alguma coisa, isso às vezes pode te ajudar tanto que a solução às vezes está tão próxima, está esfregando o nariz e a gente não está enxergando. É verdade, quase que uma terapia, né? Quase uma terapia. Legal. E agora vamos falar mais sobre mídias sociais. O que vocês acham? Deixa eu trazer um pouco. A gente falou bastante sobre esse momento. Vamos tentar falar um pouco mais sobre mídias sociais. Claro que vai remeter também em vários aspectos ao momento que a gente está vivendo, as estratégias que é o objetivo do evento, trazer soluções para esse momento. Mas aí eu queria também perguntar algumas coisas sobre mídias sociais. Quando vocês implementam ali projetos de marketing nos clientes de vocês, quais costumam ser os objetivos dos clientes nas redes sociais? O Evandro, pode começar? Só tem um. Todo mundo quer vender. A realidade é essa, assim, todo mundo quando começa, procura qualquer trabalho na área de redes sociais, o que ele quer é vender. E está corretíssimo, o empresário está com foco em vendas, eu acho sensacional isso. É claro que nas redes sociais, como o próprio nome diz, é um lugar feito para socializar. Então tem que ter uma maneira correta de como a gente vai comunicar ali dentro, a empresa vai se comunicar ali dentro, para que de fato construa uma audiência, relacionamento e assim possa vender. Então é muito diferente de fazer outros tipos de mídia. Uma das coisas que a gente percebeu durante esse período é que todo mundo deve ter percebido que agora está com muito mais live do que a gente já viu na vida, porque, ou seja, todo mundo está fazendo live, não só fazendo lives, mas estão produzindo mais conteúdo. Então, eu digo que a barra subiu para todo mundo. Se antes você produzia um pouquinho, agora você vai ter que produzir um pocão, porque senão vai ficar mais difícil. As visualizações como um todo, a gente percebeu que sim, de fato diminuiu. Por que diminuiu? Na minha visão, porque quem segue o seu negócio, você não é o único na vida dele. Ele também segue o Gustavo Lima, também segue um monte de outras pessoas e empresas, e você está competindo a atenção com essa galera. Então, o que a gente vai precisar fazer? Precisar melhorar cada vez mais a nossa comunicação e produzir mais. Então, a gente pode até entrar em alguns aspectos mais técnicos, mas essa visão das redes sociais eu vejo que hoje em dia é fundamental para que você possa fazer dentro do seu negócio, né? Eu fiquei curiosa, porque a princípio eu achei que você ia dizer que porque as pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais redes sociais. Mas a dispersão também está maior, então, porque mais gente... Não é dispersão, é concorrência. Concorrência. Porque tem mais gente produzindo. Sim. Percebeu? Não sei se você percebeu também, que tem mais gente produzindo conteúdo. Sim. Tem mais gente... O consumidor está mais em casa, mas os produtores de conteúdo também estão em casa. Então, e produzindo. E aí, você ia entrar em aspectos técnicos de como se destacar. Acho que se você quiser falar um pouco sobre isso, eu acho que é uma oportunidade legal ali, como se destacar aí no meio desse tanto de conteúdo. Tá, então, vamos lá, para começo de história, você tem que ter muita clareza de quem é o seu cliente ideal. Aquilo que vocês já falam, todo mundo fala, mas é o óbvio que a maioria não faz. A maioria ainda segue olhando o que os outros players do mercado estão fazendo para tentar fazer parecido porque ele acha que está dando certo. Então, todo o diferencial vai ter que ser focado no seu público-alvo específico. E uma dica que se eu puder dar nesse momento é que você compartilhe um pouco mais o propósito pelo qual você começou a montar a sua empresa, o propósito da sua marca em si. Hoje em dia eu tenho visto muita gente postar só coisas, postar produto, postar buscando fazer promoções, porque está todo mundo tentando vender. Mas a gente precisa criar relacionamento e precisa criar uma proximidade, uma confiança com quem está lá do outro lado. Então, uma sugestão
você compartilhe um pouco mais as suas bandeiras, os seus propósitos, o que você acredita, para que você possa atrair pessoas que queiram saber tanto mais de você do que só do seu produto. Sabe aquele livro, o Golden Circle, o Círculo Dourado do Simon Sinek, que ele fala para a gente compartilhar e falar mais, o primeiro, o porquê eu faço o que eu faço, para depois explicar aquilo que eu vendo e aquilo que eu faço. Nesse momento eu vejo que é crucial, tá todo mundo muito sensível em casa, então as pessoas estão sensíveis também a se sentirem, achar que eu estou me aproveitando da situação para vender alguma coisa. Então, a maneira de eu comunicar, eu preciso criar muita relação, muita proximidade com as pessoas. Sei que o Luiz acredita também, o que eles têm feito em relação a isso. Eu vou na mesma linha que você, eu acho certo. Por quê? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, certo? Então, a gente precisa planejar, né? Antes, a gente até conversou sobre isso. Várias coisas que deveriam ter sido feitas até então, que não foi feito. Então, o empresário que até hoje não planejou o conteúdo, aproveitar o momento que está em casa, em home office, e começar a saber qual é o seu posicionamento de marketing, o seu posicionamento de comunicação, o seu público-alvo, a sua persona, porque sem essas respostas básicas, você não vai conseguir direcionar um conteúdo, né? Se você não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve, vai do mesmo autor de quem quer falar tudo para todo mundo, não fala nada para ninguém, né? Então, acho que é o momento de a gente começar a desenhar um roteiro, um caminho, começar a entender aonde que a minha empresa se encontra no mercado, definir uma palavrinha básica para posicionamento de comunicação, né? E começar a tentar se teletransportar literalmente para essa persona, né? Para esse ICP, para conseguir entender que tipo de produto esse cara vai absorver, né? Lembrando aquela frase que eu anteriormente também falei, né? Não procure clientes para os seus produtos, né? Faça produtos para os seus clientes. Então, eu acho que esses insights, eles são valiosos para esse momento, que é o parar, analisar, planejar e colocar em prática, né? Nada além daquela ferramenta que a gente já conhece lá do Plan, do Check Action, né? Se não planejou até então, é o momento para começar a entrar nessa melhoria contínua, né? É claro que transformações vão existir. Eu acredito muito no que o Evandro também falou ali anteriormente, que é irreversível, sabe? Eu acho que não vai voltar ao normal. A gente vai viver um novo cenário, né? Ou seja, com transformações, que nem ele deu o exemplo de ali antes, eu também dou de home office, de call. Meu pai não fazia uma videoconferência. Hoje ele faz um monte de reuniões e sabe Zoom, sabe Google Meeting, sabe? Todas as ferramentas que tem aí no mercado ele está sabendo utilizar. Então, logo, isso é, de certa maneira, um ponto positivo para os nossos pré-vendas conseguirem mais facilidade amanhã ou depois em conseguir reuniões online, enfim, nossos closers os pré-vendas conseguirem marcar nossos closers, conseguir de fato ter reunião, diminuir o número de no-show. Então, coisas que, de repente, a gente vai colher no futuro, mas que depende de um olhar do cenário atual para a gente conseguir traçar novas ações, né? E a rede social, ela é um meio, né? Então, na minha visão, tudo acontece um passo antes da ferramenta, né? Acho que é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Exatamente, você coloca em prática na ferramenta que você planejou, né? Mas é preciso planejar, de fato. Exatamente. E concordo, acho que o que vai ter agora é o novo normal. E eu acho que a gente olhando, eu estava vendo uma reportagem na China, eles já passaram pelo pico, já estão num outro estágio da crise, e ali você já está começando a enxergar o que vai ser ali o novo normal. Então, como vocês falaram, voltar ao que era antes, nunca mais. A gente já deu um passo agora, e é olhar para frente, não olhar para trás, né? Isso. Então, voltando ali até para uma parte mais prática, para quem está escutando poder fazer alguma coisa depois de terminar daqui, uma sugestão é que, além de você postar os produtos, que você entenda mais o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente estava falando bastante do CP, etc. Como eu falei antes também, rede social se trata de pessoas do outro lado. Então, é um lugar onde eu vou literalmente socializar com os meus consumidores. Então, a minha provocação aqui é de você tirar um pouquinho os olhos do seu produto, que você conhece de cabo a rabo e a vontade é só ficar falando do produto, e virar um mega especialista em quem é e quais são os hábitos do seu consumidor.
E o que eu poderia fazer de interessante para ele nas minhas redes sociais todos os dias, para que ele quisesse voltar aqui, independente de ele querer comprar uma coisa de mim hoje. Então, se você tem uma loja de sapatos, as pessoas não compram sapato todos os dias. Mas eu preciso de uma estratégia para que todos os dias o teu consumidor vá no teu Instagram, querer ver o seu post, seu conteúdo, acompanhar, para quando ele quiser comprar um sapato, ele já sabe de quem vai procurar. Ele te vê como referência e assim por diante. Então, você pensar quais são as dificuldades que as pessoas estão em casa em relação ao sapato. Você tem um escritório de arquitetura. O que você tem de... O que você tem... O que o seu consumidor está em casa, está com dificuldade. Teve uma cliente nossa que ela criou uma consultoria, que eu nem sabia que existia isso, mas parece que existe, na área de arquitetura, onde ela ajuda a pessoa a fazer pequenas reformas em casa com aquilo que ela tem. Trocar um tapete, uma poltrona, mudar uma cor, trocar as cortinas e tal. Então, o que eu poderia auxiliar de conteúdo, de estratégia, de dicas, que você conhecendo melhor o seu consumidor final, você poderia fazer diariamente para manter ele próximo de você, para você entreter ele, gerar conhecimento, gerar algum tipo de transformação. Seja via stories, no Instagram, né? Stories, vídeo, posts, lives, o que quer que seja que você se sentir mais confortável em fazer. Pode falar, Luiz. Complementando isso que o Evandro falou, porque assim, ó, nas redes sociais, a gente compra por causa dos nossos sentidos, né? Digamos que as compras, algum aspecto sensorial nosso foi quebrado. Nas redes sociais, nós temos a parte visual, auditiva, né? Através dos vídeos, então a gente consegue ver a imagem, ler e tal. Se for uma venda que tem um apelo visual, ou seja, para restaurantes, o sushi é um prato bonito, um hambúrguer aí que vai te dar água na boca, possivelmente você está lendo ali, né, ainda aquele copywriting bem feito ali, né, com substantivo, adjetivo, né, hambúrguer suculento, queijo derretido, e você vai ficar só olhando, depois daquela call to action ali, baixa agora com o promo code. Então a ação ela é muito rápida, né, você consegue fazer uma venda, de repente, com um post bem feito ali, você consegue. Mas em outras situações, quando você está com uma venda mais complexa, ou você está falando de um produto com alto valor agregado, você precisa fazer uma soma de impactos publicitários, né? Ele não vai ser dificilmente através de um post que ele vai sair comprando a sua solução, né? E vai de encontro com o que o Evandro falou, você vai fazendo coisas, que ele até usou o exemplo do sapato, o que pode vir ajudar, quais são os problemas que as pessoas passam com o sapato durante o dia. Então, eu acho que é isso, a gente conseguir entender melhor e ver qual é a jornada de compra, né? Que de nicho para nicho é absolutamente diferente. Nas redes sociais não é diferente, né? Você olhando ali um hambúrguer, você pode cometer uma ação e já arrastar ali para cima e cair no WhatsApp do cara e fazer uma compra. Já em outras situações, você vai ter uma cadência maior de conteúdo, né? Então, é importante a gente salientar essas diferenças. Ali falando especificamente do produto da Exact, que também é uma venda complexa, bem diferente do hambúrguer, e não só uma venda complexa, mas uma venda técnica também. Então, uma coisa que a gente precisa fazer também é educar o nosso possível consumidor ali, dele entender ali onde, às vezes ele entende, por exemplo, o que a gente sana principalmente é o problema de vendas, né? Tá, ele não está conseguindo vender como ele queria, ele não está conseguindo atingir as metas dele, mas por que isso, né? Então, pode ser falta de geração de lead, ou não, pode ser que ele está gerando lead, mas esses leads não são qualificados, pode ser que ele não tenha processos definidos, enfim, existem algumas possibilidades e são bem técnicas. Então, a gente tem que mostrar para ele, assim, e mostrar para ele qual que é o caminho, né, antes mesmo de tentar vender o produto, porque senão ele não vai enxergar o valor agregado daquilo, né? Ele não vai enxergar valor, não, mas por quê? Como assim? Então, fazer essa educação, assim, também acho que é importante, né? Falando sobre a abordagem empática ali, trazendo um pouco dessa abordagem empática que o Evandro comentou, que o pessoal está sensível, e a gente também comentou isso, não, é muito difícil a gente tentar quer vender, mas sem parecer que está se aproveitando desse momento. Então, a gente também, nas nossas prospecções, nas nossas comunicações também como marketing, e aí acho que também trazendo para as mídias sociais, marketing, quando eu falo marketing é mídias sociais, nosso blog, nossos materiais ricos, eventos, enfim. Também tomar cuidado com essa abordagem, né? Também trazer, acho que essa empatia. Como trazer essa empatia nas comunicações ali nas mídias sociais? Então,
É verdade, assim, por um lado, eu vejo que, claro, a gente precisa ter bastante empatia e também não precisa esconder que eu vendo alguma coisa e nem é pecado vender nada. Então, o que eu vejo é que as abordagens que antes talvez a gente tinha um pouco mais de liberdade para ser mais enfático, agressivo, compre agora, e com coisas mais apelativas, a gente busca um pouco entender o contexto, explicar um pouquinho mais, usar alguns tipos de palavras que vão fazer a pessoa sentir um conforto, entender que eu estou do lado dele, entender que eu quero ajudar, o tom de voz, tudo isso vai ajudar as pessoas a assimilarem melhor aquilo que você está vendendo e não ter esse sentimento que ele está sendo lesado ou que eu estou querendo me aproveitar dessa situação. Então, uma abordagem, como você mesmo falou, de bastante empatia, de entender, de saber se é o momento, se não é o momento, trabalhar bastante com a honestidade, de dizer, olha, eu entendo o momento que você está, se não dá, tudo bem, a gente vai seguir conversando e assim por diante, né? Eu vejo que nesse momento não dá para a gente ficar arrebentando de uma vez só, arrebentando e a ponto de estourar esse relacionamento. Tem gente que não vai ter como e a gente vai manter esse relacionamento para que ele possa comprar depois. Então a gente tem utilizado bastante dessa estratégia. Ter essa sensibilidade de entender realmente, não, a gente tem uma estratégia que a gente usa que para começar a conversa perguntando como que a pessoa tá, sabe? Como que estão as coisas e tal, então já que dá uma quebrada. Então, e aí às vezes já surge algum ponto, quando ela vai responder essa primeira pergunta, que a gente já consegue, cara, mas veja bem, dá para fazer assim, assim, assim também. Né? Então, e vocês acham que, o que fica, assim, desse... Porque hoje a gente está vivendo um cenário inédito e que a gente está tendo que se adaptar, né, para esse momento. Mas o que fica desse momento? O que você acha, Luiz? Eu acho que assim, vai deixar um legado mais humano. Eu acho que a humanidade precisa entender que a gente precisa de pessoas para construir o nosso próprio legado, né? Então, agora o legado da crise, ele, na minha visão, as pessoas vão saber ouvir mais, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que as pessoas estão fragilizadas, né? Então, elas são mais sensitivas. Então, realmente, se perguntar como é que ela está, como é que estão as coisas nesse momento, ter uma conversa mais tranquila, mais humana, eu acho que faz total sentido. E como a gente conversou antes, a gente vai ver um novo normal, né? E espero eu que... Porque, assim, eu não conheço ninguém que ficou rico ou que ficou milionário que não precisou de pessoas para isso, né? Então, todos que eu conheço, que eu estudo, precisaram montar um time, conseguir um mercado muito grande para comprar seu produto ou solução. Então, eu imagino que... e se as pessoas, por hora, às vezes estão mais ríspidas, não estão querendo falar no telefone agora, a gente também entende que tem empresários passando por momentos de dificuldade, que não estão conseguindo ver uma luz agora, mas é um momento de transformação que nós estamos vivendo, e acredito numa sociedade melhor, né? Os negócios e a economia, com o tempo, serão retomados. Essa é a minha visão. Tem uma coisa que concordo bastante com o Luiz, e tem uma coisa que alguns negócios, pelo menos nesse momento que a gente está conversando aqui, eles não estão podendo atender os seus clientes da maneira como tradicionalmente eles faziam. Uma sugestão para esse momento é, de fato, você começar a criar uma audiência maior ao entorno da sua empresa. Porque tem alguns tipos de serviços que eles estão gerando uma demanda reprimida durante esse período. Que vai chegar um momento que a hora que abrir, as pessoas vão precisar ir lá comprar. Desde dentista, ninguém está indo no dentista, pelo menos nesse momento, mas a pessoa está com dor de dente. O fisioterapeuta, a pessoa não pode ir no fisioterapeuta, mas ela está com o joelho com problema. Então, a hora que puder atender, vai vir uma demanda das pessoas por esse tipo de serviço. A questão é, quem que eles vão escolher quando isso acabar? Então, a minha provocação também é que você faça seu trabalho agora. Que você seja a opção quando isso tudo, quando mudarem as regras, você puder atender os clientes. Então, assim, se você tem tempo livre, deixa de estar paralisado, foca bastante na produção de conteúdo, geração, interação com a sua audiência, se dedica a essa audiência, mesmo que você não possa vender nada agora. Pode ter certeza que isso vai ser
muito gratificante e vai ter um retorno muito maior quando isso tudo passar e quando você tiver a possibilidade de voltar a vender da maneira como você vendia antes. Perfeito. É a nutrição, né? Vamos dizer, nutrir esses leads, né? Então, eu acho que, às vezes, quem tem uma venda simples não tem esse conceito de nutrição tão enraizado, assim, sabe? Não vê a necessidade de fazer essa nutrição. E agora, nesse momento em que a venda ela não vai acontecer e que você precisa conquistar, tem um caminho para conquistar isso, acho que é o momento de fazer nutrição. É um bom insight mesmo. Massa, legal. E eu acho que a tecnologia também, depois disso, se antes era uma opção, ou era uma moda, ou era... Agora, sim, é isso, entendeu? A tecnologia vem de uma forma, redes sociais, ferramentas de comunicação, inside sales, né? Inside sales, vocês já têm inside sales, como que funciona as vendas aí? Luiz, quer começar contando para a gente? E é o que está rodando, né? Só por inside, não tem jeito de fazer de outra maneira agora, né? Então, antes nós tínhamos a venda presencial também, mas hoje ela está toda por inside sales, né? Então, e está acontecendo. O Evandro também levantou ali, claro que tem um esforço maior das pré-vendas, né? Praticamente o dobro de ligações para conseguir o mesmo número de reuniões, mas estão acontecendo, não está parado, está rodando, então vejo isso como um ponto positivo. Não sei se eu acho que o Evandro também pratica inside sales. Sim, sim. Já há muitos anos, todas as vendas são feitas remotas e aquilo que a gente também comentou, graças a todo o trabalho que a gente fez antes, isso facilitou bastante durante esse período. E o que você não fez antes de processos, de estrutura de vendas, agora é a hora de acelerar e começar a implementar esse tipo de prática que o idealmente é que já tivesse consolidado na empresa. Então, assim, isso é super prático, muito mais fácil de fazer esse tipo de vendas através do inside sales, dos calls, funciona super bem. Eu acho que às vezes as pessoas têm medo do desconhecido, então eu nunca fiz inside sales, é uma inovação, não mexo no time que está ganhando, né? Por mais que você pode ganhar demais, né? Mas você pode ter um CAC, o custo de aquisição do seu cliente com inside sales, você pode diminuir, né? Mas o que você falou ali antes, às vezes, até então, tinha algumas pessoas que tinham algumas restrições a tecnologias, né? Videoconferência, enfim, tudo isso. Só que uma frase, se eu não me engano, de Maurício Benvenuti, né? A tecnologia veio para fazer pela nossa cabeça o que a Revolução Industrial fez pelos nossos braços, né? Então, ou seja, a gente, vamos utilizar da tecnologia, ela vai fazer diminuir o CAC, a gente sabe que tem qualidade de reunião, a gente consegue... né, para que o deslocamento para uma venda presencial, né, um field sales, não faz sentido algum. Então, eu acho que isso é um dos fatores irreversíveis, sabe? Essa questão hoje da proximidade através da videoconferência é um fator que veio para ficar e eu acredito ser um facilitador das vendas amanhã ou depois, né? Sim, a gente escuta, vocês devem escutar até bastante. No meu mercado, esse tipo de venda não funciona, se não tiver o corpo a corpo, não vai dar certo, tu não sabe como é que funciona. Eu escutei muito isso e tenho amigos que têm empresas grandes, B2B, etc., que agora, sim ou sim, estão fazendo todos os calls de vendas e prospecção via internet, porque é a única possibilidade, está todo mundo em casa. E literalmente esse momento mostrou e fez com que esses empresários acreditassem que esse modelo é possível de fazer as vendas remotas, né? Chegou o momento de desconstruirmos padrões, não é? Uhum. É isso aí. Mesmo eu até entendo, assim, falando desse corpo a corpo, eu preciso ir na empresa. Pode ser que em algum momento você precisa fazer um teste, quando a gente está falando, por exemplo, de uma indústria ou de uma venda de máquina, enfim, precisa fazer um teste e tal. Mas antes de realmente você chegar nessa etapa de fazer o teste e tal, tem outras etapas do processo de venda, né, que não precisam ser presencial. Entender se realmente aquele lead tem uma necessidade da sua solução para depois você ir fazer se a sua solução é tecnicamente compatível com a dele. Então, antes disso, esse entendimento, essa qualificação, né, do lead, ela não precisa ser presencial, né?
e a tecnologia, então, está aí para a gente conseguir fazer isso também. É o que eu acho, né? O que vocês acham? É perfeito, é exatamente isso. Essas empresas, nesse momento, estão precisando avançar o máximo que elas podem nas negociações através da tecnologia, para que, quando eles puderem, de fato, visitar, irem lá só quando for visitar. Ou se nesse momento eles estão visitando, mas pode ter certeza que todo mundo está reduzindo o número de visitas ao máximo para só visitar exatamente quando for necessário. Então, está mostrando que é totalmente possível várias etapas do processo de venda ser feito de maneira remota. Acho que até a atração de leads, né? Assim, eu não sei, ao invés de visitar as pessoas, enfim, entender que existem outras formas. Aqui na Zion, nossa atração é muito pelo Facebook, pelo Instagram, já é. A tecnologia ela veio para facilitar, entendeu? A gente acredito que a maioria das pessoas vão começar a pensar assim. Antes a gente, né, como já estava ali, que nem o Evandro falou, né? Quantas vezes, tu não conhece o meu negócio, tu não sabe que não vai dar. A vontade é falar, não, tu que não sabe como funciona o Inside Sales, dá para fazer assim, né? Mas a gente entende que as pessoas vão entendendo isso de maneira gradativa. E é claro que a pandemia fez com que as pessoas de um dia para o outro se adaptassem, né, a utilizar novas ferramentas. Então, a tecnologia é sempre bem-vinda quando ela vem que na maioria das vezes para nos ajudar, né? Eu acho que a empresa que hoje não utiliza a tecnologia, ela praticamente está fadada a não existir mais daqui a um tempo, né? Então, é um momento para quem não estava, de repente, antenado, que dá para fazer de outras maneiras, que reuniões não precisam ser mais presenciais, que a atração também não há necessidade, de repente, do porta a porta. Então, tudo isso é extremamente válido e vai ficar mais latente depois dessa pandemia. Legal. Eu acho que é isso, né? Assim, a gente depois disso vai ser... está sendo um momento difícil, mas acho que de muito aprendizado e evolução em vários aspectos, tanto pessoais ali, né? O Luiz falou sobre a humanidade se tornar melhor, e eu acho que profissionais também, acho que a gente vai ter mais eficiência ali nas nossas atividades, entender também o que é realmente necessário e o que não é, adaptação de abordagem, adaptação de produto, é o momento de se adaptar. Mas como disse o Evandro ali, então não fique parado, né? Respira, analisa e vamos ver como que a gente pode sair dessa. Evandro, Luiz, queria agradecer muito aí a presença de vocês, acho que foi um papo bem legal, que a gente conseguiu trazer insights e dar visões práticas, de fato, do que se fazer nesse momento. E aí eu queria umas últimas palavras aí de vocês, um resumo ali, acho que do que a gente falou, o que vocês acham que das percepções aí que vocês têm, quais são os conselhos aí que vocês têm para a galera que está assistindo a gente, Evandro? Maravilha, então calma e foco nesse momento, respirar, o tempo que você tiver disponível, se você não estiver atendendo, colocar muito foco e atenção na sua audiência, construir a audiência no Instagram, Facebook, qual que é a mídia que você vai utilizar, porque isso vai ser um grande ativo quando os decretos e tal puderem não serem mais os mesmos, você puder atender. Então, coloca bastante foco em ação, fica parado não, fica próximo de quem está entrando em ação também, que você tem mais possibilidade de ter um bom resultado durante esse período. Obrigada, Evandro. Luiz? Eu acho que utilizando até o nome do evento, não pare, adapte, encontre o seu lenço no mercado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, e tente entender no seu negócio qual é o lenço, né? Onde tem uma oportunidade para que você possa agarrar e seguir em diante. Agradeço mais uma vez o convite, conhecer o Evandro, bater um papo com vocês, foi muito bacana trocar esses insights. E que nem eu falo para todo empreendedor, é um momento porque você precisa ser frio, acima de tudo resiliente, né? Produza conteúdo, tenha frequência de conteúdo, faça com que as pessoas lembrem da sua marca nesse momento difícil, né? E tente ganhar o espacinho na cabeça, que é o share of mind, mas antes daqui, tenta ganhar o share of heart, né? O espacinho na cabeça, no coração do seu consumidor. Então, que nem eu falei, acredito que saindo dessa nós seremos um mundo mais humano. Então, volte a sua empresa para um propósito mais social, mais humano, que
que a chance do negócio prosperar certamente será maior. Acho que é isso, gente. Que show. Valeu demais. Muito obrigada, gente. Obrigada, Evandro, mais uma vez. Luiz, Valeu. para a agência Prazerzão. Content. E galera que está acompanhando aí o Não Pare Adapt, siga acompanhando a gente que ainda tem muito conteúdo bom para vir por aí, tá bom? Valeu, brigadão. Valeu, tchau. Tchau. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão e eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho
Com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros dois, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.